e participe conosco. E por falar em participação, agora é hora de acelerar. Pole Position. Começa agora na Rádio Bandeirantes, falando de automobilismo. Todas as categorias presentes. Pole Position. Fórmula 1, Indy, Truck, Stock Car, Rallys, Moto Velocidade. Pole Position. Seu lugar aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. É isso, 1h10 aqui neste Pole Position da Rádio Bandeirantes, dentro do programa Mundo dos Esportes. A gente vai com a equipe mais veloz do rádio para falar um pouquinho com a Juliane Serrazoli, com a Alessandra Alves, que vem para debater mais um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, que tá para chegar, já tá chegando, mas ainda teremos aí 6 circuitos para serem feitos pelos pilotos, e a gente vai debater, principalmente contando com a sua participação, lembrando que nós temos pelo menos 2 tópicos a serem discutidos, que vai gerar uma polêmica danada. Então já começo dando boa tarde especial para Alessandra Alves. Tudo bem, Ale? Boa tarde, como vai? Boa tarde, João Paulo Capelanes. Boa tarde para Juliane Serrazoli, que já está na nossa escuta também. Boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo ótimo, sábado de sol em São Paulo, dia bonito, primavera chegando. É assim que a gente gosta, né, Capelanes? Sem dúvida, Ale, sem dúvida. É muito bacana, porque até eu abri o programa, não sei se você pegou, a gente passou aqui nessas últimas madrugadas em São Paulo, não de ontem para hoje, mas de anteontem para ontem, no caso, uma tempestade forte, e é maravilhoso que a gente tem aí um sabadão começando o fim de semana mais do que ensolarado. Pessoal que gosta de ir pra campo vai pro campo, quem gosta de ir pra praia vai pra praia, quem gosta de ficar em São Paulo também continua ouvindo a gente, né, Ale? É isso aí. Você sabe, Capelani, São Paulo é uma cidade tão grande que eu estava comentando nesse dia, né, no dia da tempestade, aí durante a madrugada, eu moro na Zona Norte de São Paulo, e aqui o vento foi terrível, parecia que ia arrancar todas as janelas, mas chuva mesmo não teve, não choveu aqui na Zona Norte. Em compensação, Zona Oeste, Zona Sul, foi uma verdadeira tempestade, muita gente relatando isso logo cedo pela rádio, mas eu falei, aqui em Santana não choveu não, mas é porque São Paulo são várias cidades dentro de uma só. Na verdade a gente tem uma extensão territorial muito grande, e é normal isso daí acontecer, mas nem Zona Sul, nem Zona Norte hoje tem o sol para cada um em São Paulo. Eu já dei minha corridinha hoje de manhã. Opa! É assim que a gente gosta. Tá bom, é isso aí. Primeiro destaque da Alessandra Alves, falando um pouquinho sobre a temperatura. Deixa eu dar uma boa tarde especial, principalmente também para Juliane Serrazoli, que está conosco. Tudo bem, Ju? Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, eu tô com vocês, mas eu tô odiando esse papo. Eu tô em Londres. Imaginei. 11 graus, desde as 11 horas, agora são 17 horas aqui, desde as 11 horas não para de chover em nenhum segundo, empacotado aqui, eu não quero saber de sol. Vamos abafar o caso e mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Pessoal, eu queria abrir o programa com vocês aqui, essa parte do mundo dos esportes com o Pole Position, porque eu queria pelo menos colocar 2 temas para que a gente pudesse debater e contar com a participação dos ouvintes aqui na Bandeirantes. Primeiro bloco, pelo menos, eu queria levantar esse pitaco com vocês, que nós temos 6 circuitos: a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Eu queria saber as pistas das etapas que faltam, Ferrari ou Mercedes, quais são as favoritas para essa sequência? E já emendando também, Ale, eu sei que você gosta muito do Alonso, mas que você falasse um pouquinho mais sobre o Lewis Hamilton, assim como a Juliane Serrazoli, porque eu vou, depois do break, dessa primeira pausa no Pole Position, colocar um debate para falar sobre os melhores pilotos da história, e eu vou com certeza colocar já o Lewis Hamilton, que faz mais uma temporada brilhante em 2018. Olha, sobre as próximas pistas que faltam, Capelani, essa temporada está uma temporada tão interessante, tanto do ponto de vista da disputa entre o Hamilton e o Vettel, porque provavelmente o
título vai ficar entre esses, né? Do ponto de vista estatístico, a gente tem 5 pilotos que ainda podem ser campeões. O Hamilton, o Vettel, o Raikkonen e o Bottas, ou seja, né, os 4 de Ferrari e Mercedes, e ainda está na luta também o Max Verstappen. Mas eu acho que os 2 companheiros de equipe, tanto do Hamilton quanto do Vettel, a gente sabe que estão lá para fazer jogo de equipe, e o Max Verstappen está aí em 5º lugar no campeonato, está como franco atirador. Acho pouco provável que o campeonato não fique entre o Hamilton e o Vettel. Agora, além dessa disputa, a gente está vendo uma paridade muito grande entre os carros. A gente viu nos anos anteriores, desde 2014, um domínio absoluto da Mercedes, a ponto de ficar parecendo que eles disputavam uma temporada diferente dos outros, e nesse ano não. Nesse ano a Ferrari chegou muito próxima, começou dominando o campeonato, na verdade. Dava a impressão que o Vettel ia conseguir dominar essa temporada de uma forma até muito fácil, e depois a gente viu no GP da Inglaterra, especialmente, que era uma pista que a gente imaginava que ia dar Hamilton e Mercedes, como em anos anteriores, o domínio da Ferrari foi muito evidente. No entanto, depois da parada do verão europeu, a gente viu como a Mercedes evoluiu, conseguiu se aproximar da Ferrari, e a lógica que a gente tinha até o ano passado, da Ferrari indo bem em pistas travadas, pistas de velocidade um pouco mais baixa na média, e a Mercedes sobrando em pistas de alta, já não está acontecendo. Portanto, a gente viu a Ferrari ganhando fácil em Silverstone, que era uma pista que em anos anteriores a Mercedes sobrava. A gente viu o Lewis Hamilton ganhar na Hungria e em Singapura, 2 das pistas mais travadas da temporada, que era algo que a Ferrari fazia no ano anterior. Então, se a gente for pensar em termos de retrospecto, pensando na próxima corrida, por exemplo, Rússia, foi vitória do Valtteri Bottas no ano passado. Isso automaticamente já dá vantagem para a Mercedes? Nesse ano, não. A gente não pode descartar que tem aí o carro da Red Bull, mas, por exemplo, o Max Verstappen já disse, não estou esperançoso para a Rússia, porque nosso carro não deve se dar bem nessa pista. Então, de verdade, eu acho que é muito difícil cravar antes, né, com antecipação, dessas 6 corridas que faltam, quem que deve se dar muito bem em qual delas. Eu acho que se fosse para apostar agora, eu apostaria na Mercedes para a Rússia pelo retrospecto do ano passado, que quer dizer menos, na verdade, do que pelo momento em que Mercedes e o Hamilton estão nesse ano. Mas eu acho que é uma aposta difícil para fazer, tanto para a Rússia quanto para as 5 pistas. E aí, Ju? Bom, o que a gente viu, eu acho, nas últimas 5 corridas, eram 5 oportunidades para a Ferrari vencer, eles venceram só uma delas, né? Só o GP da Bélgica. O Vettel e a Ferrari, eles estão perdendo muitas oportunidades nesse momento que eles estão com um carro um pouquinho melhor. Eu vou com a Ale, eu acho que a Rússia tem um asfalto bastante liso e é aquela mesa de bilhar que a Mercedes costuma ir bem. Aí depois disso, Estados Unidos, eu acho, Japão e Estados Unidos, eu acho que vai ser bastante equilibrado entre os dois. México pende mais para a Ferrari e Abu Dhabi também. Falando nisso, para o campeonato do Vettel, ele está 40 pontos atrás, com todo esse prejuízo que ele acabou levando dessas últimas 5 etapas, que ele não conseguiu exercer o favoritismo dele. É importante nessas pistas que vai ser páreo duro, que ele vença agora, para ele descontar essa desvantagem de 40 pontos, que é bastante considerável em relação ao Hamilton. E aí, nessas últimas pistas que são mais Ferrari, aí ele partir para o ataque. Eu acho que essa é a única... Na verdade, não é a única solução do campeonato do Vettel. Também tem esperar por uma quebra ou esperar por um erro do Hamilton. Tá difícil fazer o homem errar esse ano. Eu acho que ele não vai zerar essa temporada sem erro nenhum, porque ele está muito confiante e só está construindo cada vez mais essa confiança, até porque do outro lado a coisa não está fluindo, então isso acaba ajudando ele e também da mesma forma acaba criando mais uma pressão para cima da Ferrari, né? Porque eles sabem que o Hamilton não está errando e a Ferrari está errando bastante, não coisas gigantes, mas coisinhas pequenas que vão se sendo, e aí eles vão perdendo a corrida. Um erro do Hamilton não é uma coisa muito realista para o Vettel, mas pode ser que tenha uma quebra, né? Então eu acho que eu vejo essas duas escapatórias aí para o Vettel, ou torcer para uma quebra do Hamilton, ou atacar agora, principalmente nessas corridas Japão e Estados Unidos, que é bem parelho, e aí
chegando perto para as pistas em que a Ferrari deve ser melhor no fim. Brasil, a Ferrari deve ser melhor, e México e Abu Dhabi aí partir para o ataque final. Essa talvez seja a principal dificuldade da Ferrari na temporada 2018, porque esses detalhes fazem uma diferença tremenda. Quer dizer, muita gente torcendo para uma quebra, para uma falha, para um erro do Hamilton, o que não acontece, e até por isso ele vai embora, vai indo, e até por isso é o líder de mais uma temporada. Lucas Herrero, antes da nossa primeira pausa aqui no Pole Position, dentro do programa Mundo dos Esportes, aqui na Rádio Bandeirantes, tem participação de ouvinte, DDD 11 999048756, as nossas especialistas, Alessandra Alves e a Juliane Serrazoli. A Ju está em Londres, a Alessandra Alves aqui comigo em São Paulo. E aí, já tem pergunta, participação, você coloca a lebre, a gente vai pro break, na volta as duas meninas vão responder aqui pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Como tem participação, João Paulo Capelanes, como por exemplo do Adler Afonso, ele pergunta para Alessandra Alves, para Juliane Serrazoli e para você, João Paulo Capelanes, se com essas atuações magníficas do Lewis Hamilton em 2018, se ele já está entre os 5 maiores da Fórmula 1, que é um dos tópicos do próximo bloco. E também o Eliezer Teixeira de Santos dá boa tarde a todos e pergunta se o Hamilton consegue alcançar o Schumacher em títulos, vitórias e pódios. 1h20, então vamos para a primeira pausa aqui no Pole Position. Na volta, as duas perguntas serão refeitas pelo Lucas Herrero, que está aqui na produção e na coordenação, na central técnica do programa, Paulo Marcelo Mamone, Roberto Dias. A gente vai para a pausa. Na volta, a Juliane Serrazoli e a Alessandra Alves respondendo a pergunta dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até já! Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Amigo caminhoneiro e frotista, ouvir sua voz é prioridade da Mercedes-Benz. Ela leva isso tão a sério que me escolheu para ser embaixador da Voz das Estradas. Prazer, meu nome é João Moita. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos e estou aqui para trazer sua necessidade para a Mercedes. Eu sou você aqui dentro. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. E eu também. Tenho até um zap para nós. Para saber mais, acesse as redes sociais da Mercedes-Benz Caminhões. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. A Fórmula 1 2018 já está eletrizante. Venha ver os melhores pilotos do mundo no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Interlagos. Compre já seu ingresso no site oficial gpbrasil.com.br e aproveite o parcelamento. Visite agora gpbrasil.com.br para mais informações. Venha viver essa emoção. Rádio Bandeirantes, a rádio oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Pole Position na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. e 23 de volta, Pole Position, Rádio Bandeirantes. Este é o programa Mundo dos Esportes, com a Alessandra Alves, com a Juliane Serrazoli, com o nosso querido Lucas Herrero, que já está aqui na produção, na coordenação. Quem segue nos acompanhando sabe que o Lucas, ele levantou aqui duas perguntas de ouvintes para as nossas especialistas, as comentaristas, a Juliane Serrazoli, que está em Londres, e para a Alessandra Alves. Então, refaça as perguntas, Herrero, para quem chegou agora, para que elas possam comentar, debater e responder as perguntas dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Começando pelo
Eliezer Teixeira de Santos. Muito boa tarde a todos. O Hamilton consegue alcançar o Schumacher em títulos, vitórias e número de pódios também, Aleiju? Eu acho que em termos eu acho que desses daí, vitórias e pódio, eu acho que são os mais fáceis de ele conseguir. Em termos de vitórias, são 23, né, que separam hoje o Hamilton do Schumacher. O Schumacher, 22, né, na verdade, olha só. Schumacher 22, Ale. Pois é, e o Hamilton 69. Eu estava com 23 ainda, mas era da corrida anterior. Considerando que hoje em dia a gente tem uma temporada de Fórmula 1 com 21 corridas, então quer dizer, o Hamilton tem mais 2 anos de contrato com a Mercedes, isso que é certo já, né? Não quer dizer que ele não vai renovar por mais 2. Mas então a gente tem essas 6 corridas desse ano e mais 2 temporadas. Então quer dizer, ele tem quase 50 corridas para ganhar quase metade delas. É difícil, é rigorosa essa tarefa, mas não é impossível. Em termos de títulos, não sei, é um feeling meu. Eu acho que é mais difícil chegar a esses 7 títulos do que as 91 vitórias e eventualmente passar as 91 vitórias que o Schumacher conseguiu. Não sei o que a Ju acha desses 2 números, né? Eu acho que o fato de a gente ter mais corridas esse ano do que a gente tinha na época do Schumacher, e muito mais ainda na época de Prost e Senna, é algo que joga a favor do Hamilton. E outra coisa que eu acho que é também uma aposta razoavelmente certa da gente fazer, que o Hamilton possa chegar, é que eu não consigo imaginar o Hamilton correndo em equipes pequenas. Não consigo imaginar o Hamilton numa situação como do Alonso, como do Kimi Raikkonen indo para Sauber. Agora, eu acho que o Hamilton vai ficar na Fórmula 1 enquanto ele estiver em equipes grandes. Então, aí a chance de ele ganhar é sempre maior, né? Não sei o que a Ju acha. Bom, eu acho que o número de pódios, eu não estou lembrando exatamente o número de pódios do Hamilton, é 120 alguma 129, coisa, e do Schumacher 129 a 155. Isso. Então são 26. Esse número eu acho que o Hamilton chega. O Hamilton tem o contrato dele atual, ele tem 48 provas para fazer. A gente não sabe como que é a cabeça dele, o que ele vai fazer no final de 2020. Na verdade, a gente está num ponto que a gente nem sabe se vai ter Fórmula 1 depois de 2020, porque não tem nenhum contrato, nenhuma equipe tem contrato com a Fórmula 1. Verdade. É algo que deve ser resolvido nos próximos meses, mas nesse momento não se sabe nem se vai ter campeonato. Então, por isso que está todo mundo esperando, todo mundo assina até 2020, daí espera para ver o que vai acontecer, o que vai ser da Fórmula 1 a partir daquele ano. E o Hamilton, ele é engraçado, ele tem esses sinais meio diferentes, ele joga para os dois lados. Por um lado, ele sempre fala do gosto dele pela moda, o gosto dele pela música, a vontade dele de fazer outras coisas da vida dele. Ele que começou a andar no kart com 6, 7 anos, então é um cara que não fez mais nada da vida, a vida inteira focada no automobilismo, e ele tem muita vontade de fazer outras coisas da vida, mas ao mesmo tempo a gente estava falando com ele sobre o Kimi Raikkonen, o fato dele não ter aposentado nesse ano e ter assinado por mais 2 anos com a Sauber, e ele falou, claro que ele fez isso. Por vida, depois de a gente encerrar a carreira, é um saco, deve ser um saco. Porque o que você pode fazer melhor do que pilotar um carro da Fórmula 1? Então ele dá esses sinais meio estranhos. Não dá para saber se o Hamilton vai parar no final de 2020 ou se continua. Acho que essa é uma das questões que fazem com que essa avaliação seja complicada. Eu acho que de pódios ele chega, de vitórias, como a Lê falou, é difícil pensando em 48 corridas. E também de títulos é difícil, porque ele precisa ganhar todos. Esse ano, 19 e 20. Então, depende muito do que o Hamilton vai fazer em 2020, mas também do que vai acontecer com a Mercedes já em 2019. Porque a gente vai ter uma mudança bem significativa de regulamento. O regulamento da parte aerodinâmica, as asas dianteira e traseira vão mudar bastante para o ano que vem. E se a Mercedes erra a mão e não vai tão bem assim, né? E a Ferrari já tem no momento um motor um pouquinho melhor do que a Mercedes. Se a Ferrari acertar a mão, o Vettel vai lá e ganha o campeonato fácil, e o Hamilton não consegue tantas vitórias no ano que vem. Então tem muitas variáveis aí, mas eu acho que o número de pódios, esse sim ele chega.
1h28, Ale e Ju, eu vou segurar vocês só mais uns 3 minutinhos, rapidinho, porque tem muita participação aqui, seja no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. O Lucas Herrero tá monitorando e vocês debatiam, ele falou, Capê, só mandar uns abraços aqui e colocar mais uma pergunta interessante. A gente debateu sobre o Hamilton, a gente debateu também sobre essas etapas que faltam entre a Ferrari e a Mercedes, qual é a mais favorita no caso. Lembrando que são 6 etapas restantes, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, o México, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e Abu Dhabi. E aí, Herrero? Tem muita gente participando no Twitter, como o Edu, muita gente participando no WhatsApp, que é o 999048756, como o Sandro Valério pediu pra gente mandar um abraço, o Angel Holten aqui de São Paulo, o Anderson Clayton de Itanhaém, o Delman, o Sidney e o João Neto, os 3 acompanhando pela internet aqui em São Paulo, o Geraldo de São Caetano do Sul e o Adler Afonso, que fez aquela pergunta que a gente já adiantou antes do intervalo. Pra vocês, Ale e Ju, Lewis Hamilton já está entre os 5 maiores da Fórmula 1? Ale e Ju, posso até, assim, fazer uma brincadeira com essa pergunta ainda, porque o Lewis Hamilton, recordista de pole positions e segundo do ranking de vitórias da Fórmula 1, já dá pra, quem sabe, projetar, se ele tiver essa sequência, como ele vem tendo brilhante, talvez chegar no posto de melhor piloto da história da Fórmula 1, ou tô exagerando aqui? Olha, eu acho que entre os 5 maiores eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que tanto em termos de estatística, que é alguma coisa que a gente sempre tem que colocar no devido contexto, por conta de um período em que eram menos corridas disputadas na comparação com hoje, né? O Hamilton já ultrapassou todas as estatísticas do Juan Manuel Fangio, por exemplo. Dá para cravar que ele foi melhor do que o Juan Manuel Fangio? Não, se a gente for olhar em termos de porcentagem de vitórias, o Fangio ainda é imbatível, justamente pelo número de vitórias, de corridas menor naquela época. Mas eu acho que se a gente for olhar por todos os ângulos que a gente olha, estatística ou o fato de a maneira como o Hamilton se porta na pista, a pilotagem dele, a rapidez dele em treino, em corrida e uma característica que a Ju lembrou agora há pouco, de como ele tem se tornado um piloto quase infalível, né, cometendo pouquíssimos erros, ou pelo menos não cometendo erros que comprometam as corridas dele, eu acho que não tem a menor dúvida. Ele está entre os 5 melhores e acho que vai caminhar até o final da carreira para subir talvez até um pouco mais aí nessas competições, nessas eleições que às vezes alguns veículos, revistas fazem. Eu acho que ele vai estar entre os 5 primeiros com certeza. Agora, dizer que ele vai ser o maior da história, eu acho que ainda é um pouco prematuro. Inclusive porque eu sempre gosto de ter um pouquinho de perspectiva histórica para olhar. Eu acho que daqui 10 anos a gente vai conseguir examinar melhor o que foi a carreira do Lewis Hamilton. Mas de cara eu já digo, ele teve concorrentes muito à altura dele, né? Eu acho que Sebastian Vettel e Fernando Alonso, hoje, né, numa situação completamente diferente de competitividade, são competidores num nível muito mais alto do que Schumacher teve na época dele. Então eu acho que essa perspectiva histórica daqui a algum tempo vai nos dar uma clareza maior. Mas entre os 5 primeiros eu não tenho a menor dúvida. E aí, Ju, concorda ou discorda com a Ale? Eu concordo totalmente. Eu acho que a gente só consegue ver como é que foi uma carreira do piloto pela maneira como ele acaba a carreira dele. Eu acho que isso determina a maneira como as pessoas veem, na verdade. Até nem tem a ver muito com o piloto, mas alguns pilotos que morreram na pista, como Jim Clark. É um cara que tem a porcentagem de vitórias dele é gigantesca, os resultados dele são maravilhosos, mas ele tem um tempo muito curto na Fórmula 1, porque ele morreu na pista, morreu cedo, então tem aquela ideia de que ele sempre seria infalível e a gente não sabe. O que eu sempre quis ver em relação ao Hamilton é ele ter uma temporada como a do Ayrton Senna em 93, a do Michael Schumacher em 96 ou a do Fernando Alonso em 2012. E essa é uma temporada em que ele não tem o melhor carro, mas ele consegue sim resultados muito importantes e consistentes durante toda a temporada, mesmo não tendo o melhor carro. Ele está fazendo isso esse ano. Eu acho que esse ano é um ano bastante significativo para o Lewis Hamilton, pensando na história dele e no legado dele e na posição dele nesse panteão assim, dos melhores do mundo. Para mim, eu lembro no grid do GP do México perguntando para várias pessoas, era um grid que tinha Jack Stewart, que tinha Emerson Fittipaldi, perguntando qual é o lugar do Hamilton, ele está no top 5, todo mundo falando certeza. Eu acho que se eu fizer essa mesma pesquisa hoje no GP do México, daqui a algumas semanas, usando como exemplo o México, porque é um ano depois que eu fiquei perguntando para todo mundo isso, eu acho que vão falar que ele está pelo menos no top 3.
É isso, pessoal. 1h33, Alessandra Alves e Juliane Serrazoli. Foi mais uma vez um prazer, a grande honra, porque a gente vem debatendo, vai ganhando conhecimento, vai pegando algumas perguntas dos ouvintes, que são as minhas perguntas no caso, e vocês vão esclarecendo mais do que entrosados. Então, pra você, Juliane Serrazoli, bom frio aí em Londres e nos vemos a semana que vem, hein, Ju? Obrigado, hein? Eu tô liberada pra ir no pub? Ah, tá liberadíssima. Valeu e até mais. Tchau, Ju. Ale, pra gente um bom calorzão, viu? É verdade, isso que é a diferença de um hemisfério pro outro, né? Começando o outono lá pra Ju agora e pra nós aqui começando primavera. Eu que adoro calor, tô bem feliz. Sempre um prazer, João Paulo Capelani, sempre um prazer falar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Manda um abraço também pro Ducardim, que também interagiu aqui com a gente via Twitter. Boa. E outros também, como o Edu, que o Lucas já tinha citado também. Um grande abraço para todos os ouvintes e até a semana que vem. Até, Ale, valeu. 1h34, Pole Position, dentro do quadro do programa Mundo dos Esportes, aqui na Rádio Bandeirantes, sem derrapar. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.